Falar que se passa na greve hoje no final da área. Acho que a gente vai ajudar hoje, tá? Já tá correto. Isso também não é. Também não é. Eu sou do espaço aéreo. Ah, é verdade. É da área da Carol, porque Ele tem agora para nós, gente. Olha, já faz uns 15 dias que eu tenho. ela não veio a semana inteira. Mas, estava vendo, não sei se é por causa da pandemia, se começou, a função do vírus que fez no Brasil, Ah, é mudou na pandemia. será que vai se manter assim? Uhum. Só duas questões. Duas questões de português. Não, desculpa, duas de geografia, duas de história e uma de literatura. Aí eu botei duas, né? Se caso for diferente dos dados mais, Geralmente. aqui. Não, já é isso mesmo, porque a gente tem muito de talão. Eu estava fazendo uma questão da URGS, eu estava fazendo uma prova de história da URGS, aí caiu sobre geopolítica. E aí, em uma das alternativas, aparecia que os Estados Unidos financiou a Al-Qaeda. E eu fiquei muito, tipo... Sim. Eu não lembrava disso. Porque eu fiquei, tipo, gente, mas foi a Al-Qaeda que fez o 11 de setembro, como é que eles vão ter financiado o Al-Qaeda em algum momento? Malema na última hora que eu te falei, olha, frio inimigo. Sim, pois é. Também isso, Al-Qaeda, Estado Islâmico. Então, de onde que veio a Al-Qaeda? A Al-Qaeda veio e financiou para lutar contra o União Soviética. A invasão africana. Está pedindo alguém no Word? Não sei por que. Aí eu esqueci, eu acho. Word é isso. Esse aqui tá dando problema. Sabe, tá, tu baixou, né? Baixei. Tá, então vamos transformar. Tem internet? Tá. Aí tu coloca para transformar o PPP em PDF. Aí no teu vai abrir PDF. Deve estar algum problema no teu. Depois me dá uma ideia de que eu posso escrever naquele coisa que eu te mostrei ontem. Não sei nem por onde começar. Ah, mas agora não hoje. Não hoje, não. Segunda, terça. Tá em Me manda um áudio, sei lá. Tá. Eu te mando a print do tema. Tá. Eu nem sei por onde perfeito. começar, não sei. Tá. Obrigado. Aí. Aí, lá no TV. Aí lá. Se quiser, pode configurar um pouquinho, mas. Foi essa semana que eu teacher. Foi boa, foi boa. Vamos lá, semana de prova. Hoje cheguei lá, não dava no Dia das Mães. Hoje cheguei, dava um. Que assim, ó. Eu adoro de prova. Fica de eu adoro de prova. Eu gosto de fazer prova, mas não de A namorada do meu irmão é professora, né? De Ah, legal. E ela às vezes vai lá para casa com meu filho, e aí eu, meu irmão, ajudando ela com isso. Perfeito. Tá? Eu adoro quando as pessoas eram provas. Não, teve uma Sim. Kleber fez uma vez no primeiro ano do médio. Sim. Ou no nono ano. Primeiro ano do médio. E ele pediu pra... Cara, era na prova dissertativa. Ele pediu Marca do Brasil. Achei até que era piada. Teve gente que conseguiu
volta da África. Ele falando isso depois pra gente, pensando, Que- gente, teve gente que marcou a África. Ele tava lá parado. Marque o Brasil. Era só isso. Uma prova do primeiro ano do médico que a gente conseguiu marcar a África. Cara, eu tava hoje, essa semana, segundo ano do médico. Aí, você bem assim, e eu botei a questão porque eu sabia que ia ter gente que ia me enterrar aqui. A pergunta era o seguinte: qual é a fonte de energia das hidrelétricas? Qual que é a fonte? Ah, aí um aluno pegou e não entendi a questão. Eu falei, pô, essa aqui, qual é a fonte de energia da hidrelétrica? Eu falei, qual é a fonte? Então, que vem a força da hidrelétrica. Aí ele, não estou entendendo a pergunta. Cara, qual é a fonte de energia das hidrelétricas? Que movimento hidrelétrico faz a hidrelétrica existir? Aí ele, mas eu não estou entendendo a pergunta. Meu Deus. Nesse sentido, eu já estava falando alto e a turma já estava escutando. No Santa E os alunos e os donos. Isso é colégio público. Aí eu assim falei, cara, eu vou te ajudar. Mas só uma vez, senão vai ficar chato. Aí olha, aí vento, solar, sol, hidrelétrica, mas eu não estou entendendo a tua pergunta. Meu Deus. Leonardo, vamos de novo. Maremotriz, maré, geotérmica, quantidade Aí de ele mar. sabia todas. Sim. Aí eu falei, tá, e a hidrelétrica? Eu não estou entendendo a pergunta, não estou entendendo. Meu Deus do céu. Eu falei, não, cara, eu desisto, senão eu vou pegar a caneta e eu vou escrever na tua prova. Não, desisto. Aí até que cara, olha, só espera. Tava um assim, e o pior, não sei se foi para ajudar ou não sei. Eu sei que um tava com a água, e ele pensando. Aí um chegou para mim e falou assim, professor, eu posso encher minha garrafa com água? E ele, quando ele escutou água, ele olhou para mim, eu olhei para ele, e aí? Pá! E eu não pedi responder errado. Só pode ter respondido errado. Pelo amor de Deus. Cara, você tem cada um. Peguei no 7 anos, botei, me diga os únicos países que não fazem fronteira com o Brasil. E eu passei. Mas eu vi de cabeça, eu não E eu vi que ele pegou, e eu falei, e aí eu falei, daqui faz minha história, vou ficar quieto aqui. Uruguai, Daqui faz Paraguai. minha história. Argentina. Aí ele olhou para mim e falou assim, professor, Venezuela também, né? a pergunta é os países que não fazem Cuba. fronteira. México. Aí eu falei, sim, que não fazem fronteira. Presta atenção na questão. Que não, os países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil. Ah, não faz. Não fazem. Aí, De tá, cabeça, eu não sei. tá, não fazem, tá. Aí tá. Chile. E eu, Tá, Chile é um. Aí ele olhou para mim e falou assim, professor, sim, Paraná conta. Meu Deus. E aí, como é que você é profissional nessa hora aí? Aí é Chile. Eu ia Chile, botar Equador. Chile. Eu ia botar Colômbia, sei lá. Da Chile, Equador. Vai, ele lê esse livro aí. Paraná conta. Eu falei, para que é o Paraná, meu filho? Paraná é um país? Tu E nunca ele, viu não. aquele coisa no TikTok da mulher vendendo roupa e uma mulher perguntando, tu envia para Amazônia, para Manaus, sei lá. E ela fala assim, minha querida, por enquanto a gente não está mandando para fora do país. Só dentro do território brasileiro, cara. Não, tem cara. Não, a história fez lá, viajando para fazer uma história lá. Aí ela percorrendo, aí pegou o celular assim, na janela do monitor. Pessoal, vocês são feitos, vocês não têm noção do que é estar pertinho da linha do Equador. E o momento Cara. sensação única. Eu sempre na hora de pergunta, se eu falava, a linha do Equador, e agora eu estou aqui pertinho dela. Olha, pessoa extraordinária. Eu hoje que quem nasce em Santa Catarina é pé verde, alguma coisa assim. Barriga verde. Barriga verde. Eu descobri isso hoje. Bom, então a semana foi boa. Amanhã tem aula, sábado letivo. Tem recuperação do ciclone. A maravilha, sábado tá legal. Ninguém muito sábado, né? Mas tá bom. Bom, vamos lá, espaço agrário então. Lembrando,
vamos ser estratégicos. Pensando no Enem. Os temas fundamentais, vocês já sabem, parece bastante. Nas queimadas. Né? No sentido geral, aparece bastante, porque a gente sabe que o Brasil é destaque na questão do setor primário. É destaque na agricultura, é destaque na pecuária, destaque no extrativismo. Então, o espaço agrário brasileiro, no Enem, entra muito na geografia do Brasil. A gente não vê tanto espaço agrário na geografia geral. Não vai te aparecer tanto. Alguns casos que são muito famosos, né? As das monções, devido ao alagamento, solo, né? Uma técnica de jardinagem, os cinturões, os belts dos Estados Unidos, mas é muito assim, isolado. Pega bastante a agricultura aqui no Brasil. E da católica aparece muito já as questões tecnológicas, uma questão já de problemas ambientais, né? Então, isso que a gente vai perceber. Bom, esse espaço agrário que a geografia estuda, logicamente, vai englobar muita coisa. Vai englobar as técnicas, o que a gente produz, como produz, vai englobar as questões econômicas, as relações que o Brasil tem com ele mesmo, com os estados e até mesmo com fora do país. Vai envolver as questões sociais, porque a gente tem vários conflitos no campo, e eu acho que isso é uma coisa que a tendência é voltar de novo no Enem. A gente teve uma retirada um pouco dos conflitos, eu acho que agora volta um pouco mais, que nem os conflitos na cidade também. A questão cultural é uma coisa que eu venho faltando muito com meus alunos, e ano passado eu fui muito feliz nesse palpite, por causa que tanto apareceu numa questão, mas também pelo tema da redação, que é a questão dos saberes. Está faltando muito essa questão de ouvir mais as comunidades tradicionais do campo, para tentar essas comunidades manter essa cultura viva, os seus saberes, e a forma como eles utilizam aquele meio sem, de alguma forma, gerar um impacto tão grande na questão ambiental. Então, a gente vê muito esse tema, né, essa falta. E, logicamente, a questão ambiental. Eu acho que a tendência é não somente aparecer os problemas, mas também aparecer o aluno responder que técnicas podem ser utilizadas. Né? Por causa que, se fosse o Enem, quando eu estudei para o Enem, o professor não falava de questão ambiental, falava, você tem que saber os problemas. Assoreamento, queimadas, desmatamento, né? Agora não, eu tenho que saber isso, mas eu tenho que saber como é que eu posso, então, produzir sem causar um impacto. Aí eu já preciso saber de uma curva de nível, um terraceamento, um adubo direto, uma hidroponia, uma agricultura de precisão, uma agricultura de baixo carbono, plantação de culturas. Então, são métodos que eu já tenho que saber. Bom, além disso, né, eu tenho que saber também essa mecanização do campo, por causa que essa mecanização do campo, logicamente, gera um diferencial muito grande, não somente no campo, mas também na cidade, né, porque a relação é muito próxima da mecanização do êxodo rural com a urbanização do Brasil. A produção de alimentos de outros gêneros, a tecnologia cada vez mais presente, e o campo hoje ele vai ter que estar muito mais preparado no sentido de receber essa nova tecnologia 4.0. Né? A gente fala da indústria 4.0, a internet 5G, a internet das coisas, a inteligência artificial, enfim. Mas o campo. Lembrando que o campo brasileiro, mesmo ele sendo muito moderno, né, com grande mecanização, ainda é um problema do campo a questão do acesso à internet, que é um fundamento essencial para essa nova tecnologia, no qual o campo brasileiro vai precisar ter políticas públicas e tem que levar essa internet para o campo. Estrutura fundiária, sempre um tema clássico, minifúndio, latifúndio. Né? Eu sempre falo a seguinte frase para decorar, para não ter erro. Né? No Brasil, tem muita gente com pouca terra, mas tem pouca gente com muita terra. Se a gente for pegar a estrutura fundiária brasileira, se a gente for pegar o número de estabelecimentos rurais de grande propriedade, são pouquíssimos. Mas eles detêm 40% da hectare. Se a gente pega a agricultura familiar pequena, é muito estabelecimento rural credenciado. Mas a área é muito.
Tá? Então, essa estrutura fundiária também é importante compreender. Como é que se formou essa estrutura fundiária? Da onde que veio? Aí a gente vai se iniciar desde lá no processo de ações de terras, depois do processo da Lei de Terras de 1850, que essa lei é fundamental tanto para o rural quanto para o urbano. No caso é que agora, para eu ter posse, tem que ter dinheiro, como até hoje. E, logicamente, a Revolução Verde, que é a mecanização, no qual o abismo aumenta. Os que não conseguem se integrar são expulsos. E a propriedade vai aumentando na concentração de pouco. Né? E, além disso, lógico, o meio ambiente, os conflitos, aqui envolve a reforma agrária, envolve a demarcação de terras, então isso tudo são temas que é importante esse espaço agrário. Então, tem muita coisa. Tem a passadora de Obrigado. Bom, logicamente, aqui um pouco de história. A agricultura é uma das primeiras atividades humanas, é uma grande parte do desenvolvimento humano, né? Então, tem mais surgiu com mais de 10 mil anos às margens de grandes rios, né? O Lago Crescente Fértil, extremamente importante. No Brasil, né, a gente tem a ênfase lá no período colonial, que é os ciclos, né? Vocês lembram dos ciclos? Primeiro pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro, café, né? São os ciclos econômicos do Brasil. No qual a gente tem pelos portugueses e a mão de obra escrava, mais latifúndio, mais mercado externo. Tirando a mão de obra escrava, não mudou nada. Né? Continua a mesma coisa, latifúndio e mercado externo. Ganhou êxito no século XIX com o cultivo do café. O principal produto, ainda hoje, é o café, um grande produto de exportação brasileira. O Brasil O Brasil é o maior produtor e exportador. Que é engraçado, é a Suíça. Tá? A Suíça está em top, em cacau e café. Quando planta um cacau, um café. Porque compra tudo de fora. Mas a atividade só passaram remotos na chamada Revolução Verde, né? E que muitas vezes os alunos confundem a Revolução Verde com um movimento socialista, né? Os agroecológicos tomaram conta, fizeram uma revolução. Agora a NASA vai colocar. Não, a Revolução Verde não foi a revolução da sustentabilidade, não foi a revolução do alimento orgânico e da agroecologia. Foi a revolução da mecanização. É que é muito contraditório, né? Falar Revolução Verde, o aluno pensa. Foi feita as mudanças? Não, a revolução no sentido de que trouxe a produtividade industrial para o campo, que antes não tinha. Falando do Brasil, né? Esse trecho aqui é muito importante na história brasileira, sempre aparece alguma coisa, tanto em geografia como em história, né? Porque é a transição do Brasil de um rural para um urbano, de uma modernização também no campo, de um campo vem uma mão de obra humana, deixando de ser atração animal, né? Passando a ser as máquinas, passando a ter tecnologia. Então, essa transformação, logicamente, aumentou a produtividade, mas teve desemprego estrutural, e aí, consequentemente, deu um estrutural. Então, percebam, né, a gente vai ter uma hora de urbanização, a gente já várias vezes já apontamos ela aqui, vejam que a urbanização brasileira foi muito rápida, e nada planejado, simplesmente espontâneo. As consequências estão aí e a gente vê nas cidades brasileiras. Falta de estrutura, periferias, falta de acesso a direitos urbanos. Perceba, o processo começa em 30, 40, mas olha o boom, em 60, de 60 para 70, o Brasil se torna urbano, no qual a tendência é que o Brasil feche já, está fechando 90% da população vivendo na cidade. Aí vocês vão perguntar, professor, mas não está acontecendo um processo de algumas pessoas saírem da cidade e morar no campo? Sim. Vamos lá. Aí vou me embora, tá? Hoje eu estou incomodando, né? Não. Deixa pra elas que vou me embora, mas tá bom. Quer? Claro. Então, Então. muito obrigado, João. Bom final de semana pra você. Obrigado igualmente. Então, ó, claro, tem pessoas que estão indo morar no campo. A gente vê aqui em Pelotas, por exemplo, pessoas comprando casas na cascata, né, morando perto da cidade, morando no campo.
O que nós temos hoje, que isso é importante na questão do espaço agrário, é que está surgindo um novo rural. Um novo rural. Que rural é esse? Um rural muito focado no eco. Tá? E até mesmo nós acabamos consumindo. Eu tenho uma história engraçada, desculpa te contar. Tá? Um amigo nosso de Porto Alegre, o cara tem uma fazenda no Pedreiro, cheio de dinheiro. Inventou de vir nas charqueadas, que era o melhor pousado, hotel que tem. Ele disse que era mais pelúcia que ele não quer voltar nunca mais para Pelotas. Eu já dormi na Santa Rita. É uma das melhores pousadas que tem, que ele pegou, melhor. Ali na Charqueadas, que ele chegou assim, não tinha banho quente, banho frio, o vaso estava entupido. Ele disse que só perdeu o dia, ele saiu, ele passou uma noite e foi-se embora. Não vi, rapaz. Que nunca vai se voltar. Teve azar, pegou uma pousada falida já. Gente, que era melhor que tinha, né? Que falaram pra ele. Qual banho pegou? Não sei o nome dele. Mas Ele falou até qual é esse nome. Quando a gente foi pra Porto Alegre, te contei. Ele disse que nunca vai se voltar. Nunca mais que voltar. Ele ficou um final de semana, não, viu? Ele ia ficar o final de semana aí, passou uma noite por semana. De Dom Pedrito, né? Não, o cara mora em Porto Alegre, mas ele tem fazenda aí. Os pais deles deixaram assim, uma fazenda gigante que eles não ficam trabalhando por essa vida. Então, esse novo rural, a gente está vendo muito esse ecoturismo, né? Que é um turismo que não acaba prejudicando ali a área, né? Tentando cuidar do uso com a sustentabilidade. Então, a gente vê casos de pousadas, a gente vê casos de até mesmo as pessoas irem terem a sensação de como é viver no campo, plantar, colher, cuidar dos bichos, né? Então, a gente está vendo essa nova prática, que alguns teóricos, alguns acadêmicos são muito críticos, dizem que isso não é um rural, né? Que isso é uma simulação, isso é uma encenação, isso até mesmo não seria um rural. Mas o que a gente percebe hoje é esse turismo rural crescendo muito, simplesmente porque as pessoas querem desestressar um pouco da cidade, sair um pouco desse agito urbano e viver um pouco de tranquilidade. Então, aluga ali uma cabana, uma casa, passa um final de semana, né? E a gente vê bastante aqui na nossa região, aqui, também ali em Morro Redondo, café colonial. Até esses resorts aí que tu vai pro meio do nada, que é longe da cidade, né? Sim, também. Vai pro Nordeste. Também. Então, tem toda essa lógica que a gente está percebendo. Bom, lembram disso aqui? É clássico, né? Clássico, quando a gente nota da agropecuária. Lembrando, o que é agropecuária? É simplesmente a união da agricultura com a pecuária, né? Então, tanto na pecuária quanto na agricultura, nós temos dois tipos, a intensiva e a extensiva. Eu sempre falo que a intensiva, quando está na dúvida, a intensiva é o rico. É o ricão. Será que a intensiva é o que tem maquinário? Será que a intensiva é que tem a grande tecnologia? Será que a intensiva é que tem toda a mão de obra qualificada? A extensiva é o pobre, é o familiar. Na extensiva, quem trabalha? A própria família. Na extensiva tem muito dinheiro? Muito pouco. Na extensiva tem maquinário? Quase nada. Muito é braçal. Tá? Então, a intensiva, a utilização moderna de técnicas por parte do solo, cultivo, colheita. Você vê o exemplo aqui, adubo, fertilizante, sistema de irrigação, né, aquelas grandes máquinas que fazem a irrigação do solo. Logicamente, vai priorizar o mercado externo, tá? Mercado externo. Então, aqui a gente está falando da exportação de soja, de café, de laranja, de cacau, do gado, né, e promovem a sustentabilidade. A extensiva, logicamente, aqui a grande propriedade também. Tá? E aqui a pequena propriedade. Se aqui é moderna, aqui é uso de técnicas bem rudimentares ou tradicionais. É aquele conhecimento que passaram de geração para geração. Predomina em pequenas propriedades, normalmente utilizado no mercado interno não subsistente. Tá? E um exemplo é as feirinhas, que a gente vê. Eles plantam para eles mesmos, uma área ali para eles e tal, e uma área para eles venderem para cooperativas próprias. Aqui precisa de muita ajuda, tá? Precisa de muita ajuda do Estado.
em conhecimento, e aí está a Embrapa é um exemplo disso, e também de créditos e de ajuda à venda desses produtos. Aqui até tem ajuda, mas ajuda muito mais, por exemplo, num plano safra, num plano para grandes investimentos e também uma ajuda internacional para o mercado. Então, aqui o exemplo ali, perto de Bagé, ali, a madeireira, os caras que plantam madeira vai direto para a China, né? Eles, antes de plantar, ela já está tudo vendido. Exato. Alguma coisa passa aqui por Pelotas, né? Sim, vai sair aqui, ali perto de Bagé, vai para o Porto Grande e vai para a China. É louco isso. Antes de plantar assim, já está vendido, assim. Às vezes é louco tu passar e tu vê um recurso teu natural, e aí tu olha para ele e fala, isso aqui vai pro outro lado. Agora tu vê ali, tem um monte de lugar assim, eu tinha mata fechada, é aquele clarão agora. Então aqui, né, mostrando para vocês algumas imagens, tá? Isso aqui, logicamente, uma colheitadeira, aqui um sistema de irrigação, né? Isso aqui é bem caro, isso aqui tem... Fica bem. Muito. Isso aqui tem que até crédito para comprar. Sistema de estufa, tá muito utilizado para hortaliças. E aqui, logicamente, o avião agrícola, que a gente vê bastante jogando aqui uma coisinha boa. Né? Depois, tipo... E aqui o exemplo da extensiva, né? Notem a diferença, né? Então aqui a gente está vendo uma pequena propriedade, o trabalho é bem manual, aqui a gente vê o sistema de queimadas, né? Que é para criar a folhagem, né? Utilizada para tentar dar novamente a fertilidade para o solo. Adianta? Pior que adianta. Adianta. Aqui para vocês já é o caso da pecuária. E é bem simples. A pecuária intensiva, o gado está confinado. Está confinado. Para quê? Para ele engordar mais rápido, né? Para ter todo um cuidado. E a extensiva, que é o gado solto. Até o gosto da carne. Uma pergunta bem aleatória, mas tipo, esse gado que a gente vê tipo, na estrada, solto, ele é de alguém geralmente? Sim. É claro, parece tão solto, que é bem isolado, assim, É não é que uma eu coisa. acho assim porque alguma feira que deve ter replicado. Mas aí depois ele... Muda até o gosto da carne do coisa, quando é em confinamento de grama. Muda muito. O quanto que é importante a pastagem, né? Nossa região é muito boa. Muito boa para pastagem. Esse aqui é um crime que se realiza em 15 dias, com 20 dias, um frango. Eu acho que é. Uma loucura. Pastoreiro, normalmente a gente vê mais nas regiões de clima árido, semiárido, trabalho de transhumante. Aqui o desenvolvimento constante, né? Trabalho por ovelhas, cabras, camelos, vacas, entre outros, para que consiga, né, que levem haja água e pastagem. Porque como é muito restrito, eu tenho que estar andando com gado para ir buscar essas áreas, né? Para o gado não morrer. Então, a gente vê muito aqui na região da Caatinga, ali no sertão, principalmente com a questão de cabras. E é uma região bem forte no Brasil, a questão de cabras. E o que serve aquelas máquinas? Qual delas? Acho que é tipo, comparação. Não sei se é. Que revira a terra? Pode ser. Depende, tem aquelas máquinas que tu terminasse a plantação, colheita, enfim. Aí tu passa uma máquina para tu revirar a terra, que é aquela função do solo. Lembra do solo que a gente teve algo que tem que fazer a revirada da terra, pegar os três que estão lá embaixo e botar de novo? Ou se não, que até eu achei muito curioso ver aqui em Santa Vitória, eu nunca tinha visto. Eu sempre falo nas aulas, mostro foto, mas eu nunca vi. Eu estava indo em Santa Vitória de manhã, sábado de manhã, bem de boa. E aí, quando eu fiz uma máquina, uma poeira branca. Tá jogando carro. Tá, tô ligando o carro. É, calagem. Sim. Tô ligando o carro. O pessoal faz. Tava muito ácido, o que é incomum para cá. Mas tava acontecendo. Aí tem a lá colheitadeira, tem a secadeira. Imagina que antes eram os trabalhadores que faziam isso. Pega o pessoal mais antigo que fala que estava dentro das lavouras, ou tinha que ver que tinha praga,
meu padrasto mesmo, que desde pequenininho trabalhou, eu tinha que entrar no meio da plantação de arroz, a água aqui assim, pelo joelho, e vendo, do nada tinha assim umas cobras passando assim. O pai pegava a cobra para mandar para o vegetariano. Ah, sim, também. Né? Que o pai às vezes estava caminhando também, exatamente isso, pegava, guardava e mandava vivo para frente da Exato, né? exato. Aqui, lavouras temporárias, o nome já está dizendo, né? Curta duração, de um ano, fornece apenas uma safra, sem necessidade não plantio após a colheita. Por exemplo, a gente tem os famosos feijão, milho, soja, e permanência, que a gente tem o cultivo em longa duração, produz em vários anos consecutivos. A gente tem o cacau, café, laranja, acerola, no qual o Brasil é grande liderança, vários deles. Até laranja, o Brasil deu até briga dos Estados Unidos. O laranja também é um grande produtor de alimentos, mas os Estados Unidos estavam fazendo bicho de subsídio. E aí a laranja estava sendo mais barata. Aí a gente fala que o Brasil vai na OMC e pede que não tá justo a competitividade. E aí a OMC pode ou não fazer o que o país reivindicou. No caso, o Brasil ganhou, a OMC proibiu os Estados Unidos de fazer bicho de subsídio na laranja. Mas às vezes não discuto. Tipos de agricultura, subsistência, como já está dizendo, tu planta para ti mesmo. Aqui é uma agricultura muito pobre, muito pobre. A gente vê muito na África isso. Né? E por que a gente vê muito na África isso? A gente vê muito na África porque lá as melhores terras são para exportação. E as piores terras é que ficam para as pessoas. Né? Então, vocês estão vendo, vocês viram. Que é o cinturão do golpe, estamos falando na África Ocidental, Níger, Gabão, toda aquela região ali com vários golpes militares, que ainda há um domínio francês, o exército francês ainda está presente ali. Né? O que querem ali? Ali tem petróleo, ali tem minerais, né? Então tem muita riqueza natural ali. Então a França ainda ocupa, mesmo não sendo mais as suas colônias ainda ocupam naquela região. Então, a gente vê muito na África as melhores terras sendo utilizadas para exportação de produtos para a Europa. A itinerante aqui, eu planto aqui no local, plantei, vou embora. A familiar é a pequena propriedade. Essa no Brasil está muito ligada agora à agroecologia, o alimento orgânico, está muito conectado. A agricultura de jardinagem, a gente vê muito no Japão. Em casa. Em casa, né? O plantation, que está desde a história do Brasil e continua até hoje, que é a monocultura, e o agronegócio, que aqui é que está a tecnologia, aqui está a exportação, aqui também está o avanço da fronteira agrícola e aqui também está alguns problemas ambientais. Tá? Bom, como eu disse para vocês, inclui subsistência de pequenas propriedades, técnicas rudimentares é o tipo, logicamente, extensivo. É o plano para mim mesmo. A itinerante em alguns momentos e utiliza muito essa técnica aqui das queimadas, tá? Quando a gente para que a vegetação, quando a gente leva o sol, a não perde a sua fertilidade. Aqui é a agricultura familiar e vejam que interessante, a participação da agricultura familiar. 70% dos alimentos que chegam nas mesas dos brasileiros vêm da agricultura familiar. A grande parte dos produtos é mandioca, feijão, milho, café, e logicamente os que vão dar menos é os que são mais exportados. Aqui não apareceu, mas se a gente for ver, por exemplo, soja, muito pouco. Professor, o que caracteriza uma agricultura familiar para uma já de grande porte? Porque pode ser uma família plantando assim, grandes áreas, como que existe. Tá. Ou isso já não é mais considerado agricultura familiar? Boa pergunta. O que caracteriza a agricultura fundiária? Os módulos rurais. E no Brasil é classificado como pequena propriedade, média propriedade e grande propriedade. Se é uma pequena propriedade, logicamente ela é uma propriedade que tem ali no máximo umas 15, 20 hectares. É um sítio. No qual esse sim, esse aqui eu falo que é familiar. É a própria família que está trabalhando. Lógico, que fez a seguinte pergunta, né? Por exemplo, na novela das nove.
A família na selva, do Tony Ramos. É a família que gerencia? É, porque tá o pai. Aí o pai quer buscar os herdeiros, aí ele vai dando um filho outro herdeiro, mas ela não é uma agricultura familiar. Por que ela não é uma agricultura familiar? Porque ele tem grandes Tem propriedades. muita terra. Tem muita terra. E, logicamente, por ter muita terra, ele emprega muita gente. Ah, então isso já não é considerado. Não é considerado familiar. Ele já é considerado um grande proprietário rural. Ele já é considerado uma agricultura comercial. Tá? A agricultura familiar é aquela pequena, é a própria família que trabalha ali. De vez em quando, pode ser que no período de grande produção, contrate alguém. Às vezes contrata alguém ali da vizinhança, ou até mesmo da própria família, mas é no máximo. O resto é eles mesmos que trabalham. Quem vive na terra e trabalha na terra. Ali é agricultura familiar. Não é? Ah, tá. É muito grande. Ali é agricultura familiar. O Tony Ramos não. Eu vi, o professor Joaquim mistura novela com a matéria. Mas eu gosto dessa novela. Eu não olho novela assim. Eu gosto da novela. Ele está até a gente está na novela. Eu chego e voltar com tudo novela. Teve um dia lá que a Peca, lá com o Antônio Ramos, que toma remédio meio bitolado, coitada. Ela era bitolada porque ela sofreu abuso quando era criança. E ela ficou com trauma. E aí um dia deu lá um trauma dela, ela entrou no meio da professora. Entrou e se perdeu lá, não sei o quê. E aí o Caio, que é um calcante, belíssimo, né? Tava com o celular. E aí ele falou, vamos entrar na mata, meus amigos. Falou, não precisa entrar na mata, vou mandar um drone. O Rio você está com um drone. E aí ele pegou o drone e começou a monitorar. Né? E aí ele localizou, tá lá naquele ponto lá. Eles entraram. Aí a Glória Pires, a mulher do menino, falou assim, tem que tirar perto daí, daqui a pouco até uma cobra vai pegar ela, algum bicho, não sei o quê. Aí o cara olhou, ele virou para ela e falou assim, tu acha mesmo que tem algum bicho aqui dentro? Aqui já mudou, não é mais floresta. O que quer dizer com isso? Que o habitat natural da região Já dos é cercados não é mais. Acabou. Virou tudo mais. Os bichos, as coisas foram tirados. Né? Então, na frase dele, uma pessoa não se liga, mas ali uma frase está uma crítica social, está uma crítica ambiental. Por isso que eu gosto de ver a novela, porque eu não tenho essa questão. Já está ficando velho também. Mas eu sempre fui noveleiro, sempre gostei de novela. Ah, meu pai chega em casa. Teve um tempo que eu parei, dentro da faculdade, coisa eu parei também, minha aula era de noite, então eu assisti. Mas agora que eu tô começando a ficar um pouco mais velho, tô voltando de novo. Não, meu pai chega às 7h em casa, ele. Olha, Eu não consigo ver uma que é das 6, esse dia eu tava vendo. Aí tem uns negócios, comecei a ver a novela que é a novela das 6, teve a novela de época, né? Pra assistir, relembrar a nostalgia. Ah, meu pai vê tudo. É, a nostalgia. Né? A das 7 é café com bobagem, porque as pessoas estão chegando no trabalho, não querem ver jornal, não querem. Tem uma lógica na programação das novelas. É tudo pensado. Tudo pensado. As bem cedo que quem está em casa nesse horário? Velho, né? Então tem que mostrar novela de época. Tete, está chegando o pessoal em casa. É, meu pai olha. Aí chega, tu vai querer ver um negócio crítico, um tragédia, porque vem que ela foi com bobagem. Não tem Depois tem jornal. Aí tem jornal, claro, a novela das 9 tem que ser um negócio que pega todo mundo, né? Então, e tu vê pela cor dos jornais também. De manhã é uma cor viva, sim, claro. Conforme tu vai chegando de noite, a cor vai ficando mais azul. Então tem toda uma lógica, né? Bom, cultura de jardinagem, né? Muito utilizada lá, essas curvas de nível, né? Porque como é um terreno muito íngreme, aqui é terraceamento. A gente vai ver no final, mas já vou dar um spoilerzinho para vocês. A diferença entre terraceamento e curva de nível. Parece a mesma coisa, mas não é. Curva de nível utilizada onde? Terrenos íngremes, né? Um terreno muito acidentado. E aqui terraceamento. A gente vê aqui terraceamento. Em arroz, é muito plano. Isso aqui é terraceamento. Uma curva de nível, só que em solos mais planos. Então, muito a técnica manuais e minuciosa, daí o nome de jardinagem. Tem muito trabalho braçal ainda, não consegue entrar tanto as máquinas para trabalhar. Então, por isso que a gente fala que é como se fosse um jardim. Aqui o plantio de agronegócio. O agronegócio também é conhecido como agricultura patronal. Tá? Às vezes, alguns vestibulares podem botar literatura agricultura patronal. Já aconteceu uma vez, numa questão, eu falava do agronegócio, é o que aparece.
E aí chegou uma questão, fazendo uma questão, e o aluno olhou para mim já me condenando, né? Falando, professor, tu não falou da cultura patronal. Eu falei, como que não, filho? Nós estamos, vai ter falando. Tu nunca falou. Eu falei, sim, cultura patronal é algo negócio. Aí, Desculpa. foi mal, foi mal. Só aí. Tá? Então, às vezes, Vai ter que anular. vai ter que anular. A primeira coisa que eles falam é que vai ter que anular. Então, aqui, pessoal, aqui a gente tem muito trabalho, engenheiro agrônomo, veterinário, a gente tem um pessoal formado na Meu faculdade. pai. Seu pai é agrônomo? É. Legal. Então, já tem máquina, já tem a biotecnologia. Então, aqui é muito avançado. Né? Tem imagem para você nesse. Vou mostrar como é que é o bagulho. Aqui é jardinagem. Principais produtos, né, de exportação brasileira. Claro, soja, que cada vez aumenta mais. Né? Se a gente for pegar as imagens do Brasil, a produção de soja, a gente tinha lá no início do século XX uma soja muito considerada no sul. Aí depois, a partir da década de 60, 70, vai subindo. Que eu pedi que eu te mostrei. Foi para ti que eu te mostrei? Foi aquela questão Foi aquela questão, né? da Exatamente disso. NV, né? Isso. Aí depois a gente sobe um pouquinho, centro-oeste, ali e tal. E hoje a gente já tem uma fronteira que é a Mata Firme, que a gente já pega já o norte e um pouquinho ali do nordeste. A soja praticamente ela está dominando, abraçando. Né? Porque, lógico, é o que está pagando mais, é o que o mercado está pedindo. Então, cada vez mais está se avançando na técnica para ter a plantação de soja em vários locais. Né? Hoje a gente não imaginava que daria para plantar soja aqui na metade sul. Se a gente tivesse 10 anos atrás, chegasse com uma agricultura, vamos plantar soja, não, tem maluco, tá tendo na cabeça. Que não dá soja lá para cima, que é arroz. Hoje já não. Hoje os arrozeiros estão já colocados já na rotação de cultura soja. E muitos que ainda não largaram porque ainda é muito um pouco ainda arriscada. E outros preferem plantar soja porque. Mas com o tempo vai saber. Cada vez mais eu vejo as matérias do ICA, cada ano, e o ICA só vai falando diminuição da área cultivada de arroz, diminuição da área cultivada de arroz. Está diminuindo a área cultivada. O Brasil daqui a um tempo já não começou a importar. Problema de tu plantar arroz, porque depois falta água para teu gado, entendeu? Sim, Se não chove muito, falta água. E a produção de algodão? Pra cá? Não, algodão é lá para cima, não é? Sim, ela vai Tem mas eu acho que é mais no Nordeste. Deu uma avançada para lá. Não, ainda tem, mas tem uma atividade aí. Então a gente pega aqui soja, carnes, e quando eu falo de carnes, tanto gado vivo como também morto, né? Que depende dos dois. O Oriente Médio é um grande comprador do nosso gado, da nossa carne. E aí fiquem atentos ao corte halal. Açúcar e álcool. A gente tem ouro, de milho, de laranja, fumo, café. Né? Então, percebam um avanço, né, que teve das exportações, tá? De 99 para 2009, em 10 anos depois que isso aumentou. E, logicamente, está desatualizado isso aqui. Se a gente fosse botar os números daí muito maior. Ranking dos dois países que mais importaram em 2016, a ordem ficou assim, né? China, Estados Unidos, Alemanha, País Baixo, Japão, esses países. Nós os países que mais exportaram: Estados Unidos, Países Baixos, Brasil. Países Baixos, a Holanda é uma grande agricultura bem moderna, uma agricultura bem de precisão, bem tecnológica, bem sustentável, um exemplo a ser seguido. Tá? A agricultura ali na Holanda. Estados Unidos, muito a questão do algodão, da laranja, do trigo, né? Que é os belos cinturões que a gente tem bem consolidados ali nos Estados Unidos. Aqui a gente tem a França e a Alemanha com a agricultura comercial, muito utilizando os subsídios pela União Europeia. A China é o interior, mas ainda é uma agricultura não tão moderna, que é um campo atrasado em relação a
cidades, as metrópoles. A Austrália sofrendo um processo enorme, né, pela questão de desertificação do território. Cuidado. E que a Indonésia exporta? Indonésia? É. Acho que é quase a mesma coisa que nós, pela região ali, tem muito cacau também, laranja. Aqui os estados produzem por agrícola, ó, amendoim, São Paulo, arroz, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Maranhão, algodão, São Paulo, Sergipe, banana, Bahia, São Paulo, o café, esquecido, Minas Gerais e São Paulo, Minas Gerais, o melhor café do Brasil. Pior que é verdade, o café é muito bom. Muito bom, sul de Minas, né? O cacau, logicamente, é Bahia, cana-de-açúcar, São Paulo, grande produtor. Feijão, Paraná, Minas Gerais, Bahia, São Paulo. Fumo, Rio Grande do Sul, aí lembrando que é a nossa região, né? Grande produção de fumo. Santa Cruz do Sul, sendo onde recebe toda essa produção. Soja, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso. A uva, Rio Grande do Sul, São Paulo. Trigo, Paraná, Rio Grande do Sul. Então, a gente tem que importar da Argentina. Os 4 principais cereais produzidos no mundo. Então, a gente tem o milho, o trigo, o arroz, a soja. Tá? No entanto, quando a gente amplia também produtos da pecuária, a tabela pelos Estados Unidos, divulgada pelo Ford News, foi a grande assunto em primeiro lugar em termos de peso total. A Revolução Verde. Lembra do contexto da Revolução Verde? Por que veio essa ideia da Revolução Verde? Para diminuir os impactos do ambiente. Não. Não? Aumentou. Para aumentar a produção? Sim. A população está aumentando? Está aumentando aonde? É. É isso. O que se percebeu? Né? Se percebeu que é quase um matusianismo. Crescendo muitas pessoas na cidade, o que vai demandar muitos alimentos. Aí os países envolvidos, como sempre, começaram a criar ideias. A mesma modernização que entrou na indústria, na cidade, temos que levar para o campo. A produtividade não aumentou na indústria? Sim, aumentou. E por que o campo ainda está atrasado? Por que o campo ainda, a produção de alimentos está tão demorada? Temos que acelerar os processos. Então, a partir das técnicas, muito delas, utilizadas em guerras, maquinário, e até mesmo as questões químicas, é utilizada para a agricultura. Os 2 países cobaias que vão utilizar isso é a Índia e o Brasil. Década de 60, 70. No qual essas ideias entram nos países subdesenvolvidos para que esses países possam ter a produção de alimentos e o combate à miséria. O que a gente viu é essa Revolução Verde entrando para ter mais produção de alimentos para os países, não para os próprios países ali que produzem. Tá? E é neste momento, então, que nós temos a entrada de que vai gerar um impacto enorme na questão ambiental. Por causa que a gente vai ter adubos químicos, herbicidas, sementes, né, que é os transgênicos, e, logicamente, a gente vai ter ali a contaminação do solo, a contaminação da água, do ar, né, problemas de doença, enfim, toda uma mudança devido a essa herança da Revolução Verde. Aonde que a Revolução Verde entra no aumento da concentração de terras? Aonde que a Revolução Verde entra no aumento da concentração de terras? É que muitos agricultores na época ficaram no sentido, tá, o que vamos fazer? Vamos adotar essa técnica, que logicamente vai ser o futuro, quem não vai ficar para trás, mas eu não tenho condições. Alguns saíram do campo, venderam as terras, foram embora. Os que não tinham trabalhado foram os primeiros a ir embora. Alguns tentaram, mas tentaram tirando empréstimo do banco, pegando dinheiro emprestado, enfim. Não conseguiram pagar e perderam o terra. A Revolução Verde, ela tem também uma consequência no surgimento de um movimento social que luta até hoje,
a questão da terra, que é um movimento que gera muitas problemáticas, né? É só tu levantar o nome dele numa reunião de família que deu, já fechou a pauleira no domingo em casa. Fala MST, deu, já fechou um debate acalorado, né? Mas o MST surge das consequências, dos desdobramentos da Revolução Verde. Muitos agricultores perderam terra, muitos agricultores ficaram desempregados. Então, esse movimento social que foi originado ali no norte do Rio Grande do Sul, surge como uma luta, né? Para pessoas possam voltar ao campo e ter terras para trabalhar. Lógico, a questão da terra no Brasil vem desde o início do século XX, assim, ligas camponesas, né? Tem alguns exemplos bem-sucedidos de engenhos de cana-de-açúcar que fecharam no Nordeste, os trabalhadores ficaram desempregados, assumiram a fábrica, o engenho, continuaram a produção, dividiram, fizeram algo bem coletivo. Dali vem surgindo. Uma das reformas, por exemplo, que as grandes reformas que iria ter no governo Jango, uma delas, que logicamente gerava uma enorme polêmica, mas que era a grande reforma, era a reforma agrária. Né? Mas era até mesmo uma reforma agrária capitalista, nem era socialista. A reforma agrária não ia tirar terras de pessoas e levar para o Estado. A reforma agrária era até mesmo pegar terras públicas e dar terras às pessoas, terras próximas da rodovia, inclusive, nem eram terras longe, né, do interior. Então, logicamente, virou polêmica e vocês sabem o que aconteceu depois. Né? E esse tema, logicamente, até hoje gera debates. Né? Mas o que, por incrível que pareça, as reformas agrárias foram adotadas em vários países, inclusive no Brasil. O país, para se tornar até mesmo um capitalismo bem forte, consolidado, teve antes uma reforma agrária. Os elementos que a gente tem, né? Modificação genética, mecanização da produção, o extensível de produtos químicos, introdução de novas tecnologias, produção massificada. Né? O Brasil, logicamente, adotou ali no final da década de 60, resultado do milagre econômico, né? E o Brasil se tornou um produtor de larga escala. Especialmente isso. Ajudou naquele crescimento, né, econômico do Brasil, desde o período militar. Logicamente, né, altíssimo nível de utilização de água, alta dependência de tecnologia olhando os países envolvidos, sustentabilidade bem questionável, alto nível de degradação ambiental e aumento da concentração de renda. Então, essas são as desvantagens da Revolução Verde e os impactos que ela teve no espaço agrário brasileiro. A mecanização do campo. Tá? Isso aqui bem tranquilo. Né? Caso que ela, logicamente, ela leva a melhoria, mas ela leva o aumento da produtividade, mas, logicamente, a economia com gastos de mão de obra. E isso, né, eu vou exemplo para vocês, é a questão, por exemplo, da uva. Várias vinícolas da Serra Gaúcha estão levando sua plantação de uva aqui para a região da Campanha Gaúcha. Como lá é um terreno extremamente acidentado, eu não consigo colocar a mão de máquina. Eu tenho que fazer um trabalho muito braçal. Então, a gente vê muito trabalho humano ali naquele processo. Já aqui, como é um terreno mais suave, eu consigo colocar uma máquina praticamente ela faz toda a produção. Precisa de poucos funcionários. A uva é um dos únicos que tem que ser mais trabalho manual, né? Pelo cuidado, né? Pela questão do corte, né? Mas até o corte ali até um pouquinho manual. Mas já tem máquinas que até mesmo já fazem o corte dela também. Né? O desemprego é estrutural, rural, inchaço urbano, problema do ambiente. A biotecnologia, né? Que é simplesmente esse sistema biológico de organismos vivos para modificar produtos para processos produtivos específicos, né? Transgênico é um alimento geneticamente modificado. O que ele é modificado? É modificado para ser produzido de uma forma mais rápida, ser produzido com maior resistência a pragas. Só que, lógico, isso pode gerar, tem todo um debate, uma pesquisa que
de um tento defender, outro tento não defender, criticar, que faz mal à saúde. Mas é lei que todo alimento que usa, né, tem que ter esse símbolo aqui, mostrando para o consumidor que é um alimento estrangeiro. Aqui os benefícios, como eu disse para vocês, maior resistência, muitas espécies indesejáveis, frutos permanecem com sabor e consistência inalterados por vários dias, né? O que é louco. Alteração do valor nutricional, né? Por exemplo, tomate com maior quantidade de licopeno, que protege contra o câncer de próstata, maior produção agrícola. E os malefícios aumento de resistência a antibióticos, aumento das alergias, menores alimentos, risco ao meio ambiente, perda de culturas tradicionais. Ninguém quer ser responsabilizado pelos riscos transgênicos. Então, há toda ainda uma questão, né, de estudos e até mesmo de ver consequências, né, de quanto que a nossa alimentação pode gerar consequências na nossa saúde e até mesmo dos filhos, né. Cada vez mais a gente vê crianças nascendo com alguns malefícios, vamos dizer assim, alguns problemas de saúde, né. Isso tudo pode estar envolvido na questão da alimentação. Formas de obtenção de terra: compra e venda legal, assentamento, parceria, arrendamento, poceiro e grilagem. Grilagem e arrendamento. Eu não sabia o que era. Não sabia? Dois, não. Então, Grilagem é crime. grilo. Então, forma correta de obter terra, né? Dentro do parâmetro da legislação, então, tem que estar legalizado, cartório, né? Isso tudo aqui vem do processo da lei de terra, né? Lá em 1850. Propriedades rurais na Amazônia legal devem ter 80% do território registrado na reserva legal, 35% no Cerrado da Amazônia legal e 20% em áreas florestas em outros. Isso aqui quer dizer o quê? A questão da reserva legal, né? Eu tenho que, dentro da minha propriedade rural, deixar uma área natural, uma floresta natural, né? na região. O assentamento, logicamente, entra na questão da distribuição de terras, né? Vem aqui da questão da reforma agrária. Então, a expressão em assentamento quer dizer identificar não apenas uma área terra durante o processo de reforma agrária, senão aproximar agropecuária e extrativismo. É o espaço emergente que precisa ser construído por famílias camponesas. Então, eu faço doação de terras, mas é doação de terras ali em pequenos lotes, ou até mesmo lote comunitário, então depende muito da forma como é essa organização. Aqui o número de famílias assentadas, tá? Percebam, né, que não tinha mais louco, né? O Henrique Cardoso fez mais reforma agrária do que a Dilma. Então, a gente vê que teve, logicamente, um bom no primeiro mandato, mas já no segundo mandato a gente já teve a diminuição do Lula e no primeiro mandato da Dilma, então quase não se teve nada. Então, por isso que se fala, né, que o Henrique Cardoso fez mais reforma agrária do que a Dilma. Aqui vocês têm a imagem, né, de assentamentos já construídos, vocês veem que é muito na região norte, nordeste, né, e pouco aqui na região sul e sudeste. Por que isso? Porque aqui o histórico da ocupação já é de grandes latifundiários, né, no processo de doação de terra. Arrendamento ou parceria, né? O arrendamento é como se fosse um aluguel da terra. Eu tenho uma terra, não quero plantar, mas também não quero deixar a terra para ganhar dinheiro. Eu alugo. Posso alugar ganhando uma cotinha de dinheiro, posso fazer um contrato também ganhando uma parte da produção. Alguns fazem, me dá um valor, e o restante tu me dá tantos sacos de arroz. Os outros fazem isso. Se o aluguel é pago uma parte da produção, chamamos de parceiro. Grileiro, logicamente, é aquele que invade, ou assim, terra do poceiro, né? Falsifica documentos, né? Diversificação dela, falsificando, né? Além disso, o termo grilagem foi verdadeiramente usado por efeito de envelhecimento forçado de papéis, colocar escrituras falsas dentro de uma caixa com grilhos, de modo a deixar os documentos amarelados, devido aos excrementos internos, ruídos e dando-lhes uma aparência antiga, por consequência mais verossímil.
né? Por isso que veio o termo grilagem. Os grilos são Sim. espertos. Tá? Então a gente vê muito. Tu acha? A gente vê muito. Ficar tudo. A gente vê muito processo de grilagem, a gente está vendo muito no norte, né? Não, é de irritação. Já comigo. Não. Então, a gente vê muito isso no norte, principalmente a questão agora da permanência de terras indígenas, invasão de terras indígenas, né? Para o extrativismo, tá? Então, a gente vê, e aí o contato que os indígenas têm com o mercúrio, principalmente está causando a morte, a gente vê muito nos Yanomamis. Aqui nós temos a legislação, né? Como a Lehman, que dispõe a aproveitamento do solo, que pune a prática de grilagem com a de pagamento de multa. Aqui, famílias assentadas, em 2010. Que horas que elas falam amanhã? Não vai ter. Vou ter aula, Vai ter de outro tempo, né? não sei. Mas de manhã, tá marcado o calendário ali, ó. Vai, né? Por favor, oi. Não é mais. Mas você tem que ver, né? Quem tem, já está tudo completo sábado. Não sei. Tem que ver se Ali é o calendário, né? O calendário, em algum lugar. No próximo sábado. Em colega, no próximo sábado. Tem aula no próximo. De quê? Calma aí, tá bom, né? Eu não tô entendendo. Não vem falar que tá nos alunos. Vou marcar já uma aula. Com quem? Contigo, Comigo? né? A primeira coisa que eu mandei quando eu criei o grupo foi as aulas até o Enem. Dia 23 tem química e biologia. Esse sábado estava livre. Quando? Esse sábado está livre. Amanhã não dá. Outubro só. Já estamos já em Nem outubro tem disponível. em outubro, né? Não, por causa que os primeiros finais de semana tem simulado, sábado à tarde. E os últimos 2 já tem. Mas na verdade tá. Tem aula marcada Sim. também. Tá. Não sendo Só se segunda, ficar. não sendo segundo e quarto. Não, eu tô falando de sábado, tá? Sábado, tá? Tinha semana também. É, durante a semana. Justamente, sim. Se está aqui, espaço está aberto. É. Só falar. Logo, Dá pra você estar. eu acho que a gente tem que fazer um do Enem e outro depois para o URGS. Faz URGS? Eu faço. Eu vim pra cá todo. Sim. É bem importante a parte do professor. Isso, eu tentei nessa aula sim. Eu queria. Tu tinha material para mandar também? Tem, mano. Eu adoro juros. Quando tem aulão de juros, eu adoro. Não é para não. Bom, MST, Movimento de Trabalhadores Sem Terra. Logicamente, não é o único, mas é o mais importante do Brasil na questão do trabalhador do campo, tá? Que, logicamente, luta pela reforma agrária. Também é um movimento que vem lutando pelo elemento agroecológico nos últimos tempos. O Brasil é campeão no cultivo de terras, né? A gente está tendo cada vez mais o aumento do número de assassinatos por terra, muito ligado à questão quilombola, indígena, até mesmo de camponeses, tá? Isso tudo se deve, logicamente, pelo processo, né, de luta que os movimentos têm em ocupar terras improdutivas, que essas terras deveriam estar no programa de reforma agrária, né? E aí a gente vê a disputa, né, entre grandes agricultores e o movimento. Aqui nós temos, então, os problemas ambientais no campo. Agrotóxico, logicamente, é o grande
uso, né? E a gente tem no Brasil, infelizmente, agrotóxicos sintetizados que estão sendo banidos da Europa, que já foram banidos, inclusive. O desmatamento, que isso causa um impacto enorme nas chuvas, né? Cada árvore que eu diminuo na floresta amazônica, eu estou diminuindo a capacidade de formação de nuvens de chuva. Eu tenho a poluição dos recursos hídricos pelo agrotóxico, pela questão do uso inadequado, né? Então, em muitas regiões onde tem plantação de soja, está o aquífero do Guarani, por exemplo, está o África do Chão, que hoje eu moro aqui, poluição e empobrecimento do solo, Onde fica esse aquífero aí, cara? o África do Chão, é ali o norte, ali. Poluição atmosférica, a erosão, podemos ser aí chegar a questão extrema, a Mossoró, perda da biodiversidade, compactação do solo, que está acontecendo muito aqui no Pampa Gaúcho, o aquecimento global e perda de culturas tradicionais como arroz, feijão e etc. Aqui algumas imagens, né, de queimadas e desmatamento. O que preocupa muito é a região norte do Amazonas. O cerrado também é um bioma que também está em extinção, tem que tomar um enorme cuidado. Inclusive, vem aparecendo mais cerrado do que a Amazônia no Enem e também nos vestibulares. Aqui o exemplo de Vossoroca, tá? Isso aqui é uso inadequado do solo. O solo está exposto, lembra da sala de solo? O solo está exposto, uso inadequado, pum, Vossoroca. Olha como ele fica laterizado. Perde totalmente sua função. Perdi o solo. Para recuperar ele, vai demorar anos. O galho também, dependendo da compactação do solo, se ficar muito inteiro, muito fechado. Aqui, ó, isso aqui se chama agricultura de baixo carbono. Então, ó, a qualidade do solo melhora a estrutura do solo, porque aumenta a matéria orgânica, aumenta da biologia do solo, redução da erosão, a água, aumenta a disponibilidade da água no solo, redução da sedimentação, redução da lixiviação de nutrientes, redução do impacto na água. Recurso, tempo, a redução do tempo de operações, redução do número de passagens de trator, economia de hora de hora máquina, redução do consumo de combustível. Como é que eu vou criando agricultura de precisão? Muito é eu plantar diretamente no solo, eu fazer rotação de cultura, eu tentar, de alguma forma, não utilizar mais utilizar nutrientes ou utilizar seres vivos para um combate à praga, né? Então, é uma agricultura que eu também uma pecuária que eu tento reduzir o mínimo possível da emissão de poluentes, né? Se fala muito que a agricultura, a agropecuária polui, né? Sendo que 70%, né, é a indústria. Então, 18% que é agropecuária, mas tem um impacto, no qual essa redução se deve, né, e é um projeto do Brasil de adotar a agricultura de baixo carbono, inclusive, estando no Plano Safra, incentivando agricultores a adotarem essas técnicas para ter os juros mais baixos ou terem mais dinheiro de acesso a esse plano que é importante para os grandes agricultores, mas incentivar essa agricultura de baixo carbono. O Brasil assinou acordos ambientais que vai incentivar essa agricultura. Na pecuária, eu tentar, de alguma forma, reduzir o gado ficar mais próximo, né? E todo um cuidado com a questão do metano, utilizar também metano para, eu posso também utilizar para energia. Aqui, ó, hidropotamia. Tá? Como é que eu faço a plantação? Eu não planto no solo. Na água, né? É na água. Eu mando o quê? A solução nutritiva. E vai passando as raízes até o dreno e vai se renovando. Aonde que eu estou vendo muito esse técnico? Na hortaliças. E mais do que isso. Galpões antigos da cidade, né? Antigas fábricas, estão hoje sendo utilizados para esse sistema. Dentro da cidade. Uma agricultura urbana. Lógico, extremamente tecnológica, parece um laboratório de ciência.
Não pode entrar qualquer pessoa, tem que ter todo um cuidado do contato da pessoa com a planta. São esteiras, sabe aquelas esteiras de mercado que fica lá no tudo menor? São grandes esteiras, assim, e aí tem a plantação. Tem que estufa, assim, e aí o cara chega, tudo por celular também. Ele vê como é que está a questão do solo, da casa que a água está passando, mas também posso fazer em solo. Nossa, ganhar dinheiro. E aí eu vou cuidando tudo por aqui, tudo pelo celular, né? Cuidando, agilizando tudo por aqui. Né? Isso é um exemplo lógico, grande, moderno, caro, para a agricultura urbana. Mas também pode aparecer um tema que está se debatendo, uma alternativa que vem no jornal, que é a agricultura urbana chamada hortas urbanas. Não, já ouvi falar. Que é as comunidades ali no bairro, na rua, na vizinhança, achar um terreno ali comum, né? Uma praça, um terreno baldio, enfim, que posso ali plantar, colher, e as pessoas que trabalham colher e distribuir ali para a comunidade. Tem essas hortinhas primitivas. Então está se criando essa lógica também do agricultura, trazer um pouco da sustentabilidade de áreas verdes para a cidade, para até mesmo combater a mesa de calor. Aqui o cuidado do solo, temos o terraçamento, cruas de nível, plantação de cultura e agricultura orgânica. Né? A adubação é a prática que consiste no fornecimento de adubos ou fertilizantes ao solo. Né? Então se cria muito, a gente quer muitas vezes plantar alguma coisa, as pessoas estão criando adubo, né? Com cascas de frutas, de alimentos, erva mate, também, tudo para criar um adubo forte para a plantação. O plantio direto, que é uma das técnicas que a agricultura de baixo carbono adota, né? Nela, a palha e os demais restos vegetais e outras culturas são mantidas por dentro do solo, garantindo a cobertura e proteção do mesmo, por certamente traz como uma erosão. Tá? Então, a gente vê aqui esse tema, isso aqui muito bom para a fertilidade do solo. Rotação de cultura, né? Porque os nutrientes de uma cultura para outra ajudam, tá? Na questão do plantio, a adubação seja diferente em cada ciclo, tá? Aqui, né, um exemplo para vocês, planta algodão, depois vou para a soja, pastagem, vou para a soja. Assim, posso fazer um ciclo dentro da minha plantação. Curvas de nível, eu já expliquei para vocês o que é o terraceamento. Mais feliz. E agricultura orgânica. Você sabe a diferença da agricultura orgânica para a agroecológica? Agricultura orgânica. A orgânica não usa agrotóxico. É um alimento no qual, como diz aqui, garante a saúde das pessoas. Mas para por aí. Um alimento que ganha o selo de um alimento orgânico é um alimento na produção de desenho, algum tipo de química, agrotóxico. Não. Orgânico. É difícil acontecer? É difícil, mas pode acontecer. A gente compra um alimento orgânico vindo de uma grande propriedade que tem mão de obra escrava. Nossa. Pode acontecer. Ah, é da nossa. Sim, inclusive foi lá tirar foto lá. Soltou a Aurora. Da Aurora. Aqui vai ver isso. Vai outro. E o que é agroecologia? A agroecologia também não utiliza agrotóxico, mas ela envolve mais. A agroecologia precisa cumprir uma série de critérios para ser um alimento agroecológico. Por exemplo, pequena propriedade. A questão cultural dos saberes tem que se passar de geração para geração. Eu tenho todo um cuidado, não somente com a minha plantação, porque o alimento orgânico tem cuidado com a sua plantação, né? Não jogar agrotóxico. O restante, não, o alimento agrotóxico tem cuidado lá, da água, da floresta. Então, tem toda uma série de cuidados. Então, quando tu está consumindo um alimento agroecológico, tu sabe que tem todo um cuidado com o próprio alimento, com o ambiente no qual está essa plantação e até mesmo com a relação social.
Porque é um alimento que valoriza o saber tradicional, as relações mais próximas, a relação mais simples. Tá? Então, essa é a diferença da agricultura orgânica para a agricultura agroecológica. A agroecológica hoje quem defende muito é o MST e está presente na agricultura familiar, na pequena propriedade. Tá? E aqui o termo, né, desenvolvimento sustentável, envolve ecológico, social e econômico, mas tem que ser suportável, tem que ser viável, sustentável e equitativo. No qual entra muito aqui os termos da agricultura orgânica e da agroecologia. Tá? E fechamos. Uma pergunta? Não. Acho que seria mais fácil. É bem buscar. Se tiver algumas questões, alguma coisa, alguma questão que queiram fazer juntos, podemos fazer, temos tempo. Não sei. Eu mandei umas questões, se vocês quiserem abrir aí. A gente fazendo assim, ou... Pode fazer uma aí. Tem que fazer, pode fazer. Chegou a baixar, né? Eu vou te pedir para tu fazer um negócio, se puder. E a gente fazer um storyzinho da aula. Faz, Luiz. Luiz. Aí eu... Luiz faz. O Luiz faz porque ele tem celular melhor que o meu. Aí botamos o chimarrão aqui, ó. Então, como assim? Ah, é aquela que eu gostava de fazer. Tá. Para tirar foto? Fazer um stories, faz tudo. Storyzinho aí, depois marca lá o portal. Eu não tenho eu no Instagram, né? Não, quando eu Instagram. Tenho dois aí. Tem o que é o Adriel Costa, que é o meu pessoal, e tem um que é de trabalho, Adriel da Geografia. Adriel. É que é um momento, tá isso aqui. Tem o Adriel da Geografia também. Agora eu quero ver se volta agora só ter mais vídeo. Mas já tem os videozinhos ali já de atualidade. Me segue de volta, me segue de volta. Claro. Por favor. Ó, nem tô nervoso. Eu acho que sim, aí faz aí, nos marca, pra gente mostrar que a gente tá. Que maravilha, porque eu estou mexendo depois, não. Nossa, aqui, ó, tá bonito também. Fazer que eu trabalho, sabe que eu trabalho. Ó, essa questão aqui nos traz, lógico, um processo de mecanização. A partir da década de 60, o uso de tecnologia de evolução na agricultura, tá? E no meio do mundo por meio de inúmeras inovações. Ela vai mexer contigo, né? Então, a mais ela foi voltada para o mais. Ó, na mecanização, pois, o uso de máquinas desde a preparação do solo até a colheita agiliza o trabalho. Verdade? Foi por meio das inúmeras inovações como a mecanização, o uso de máquinas desde a preparação do solo até a colheita agiliza o trabalho? Sim, né? A utilização de diversos tipos de sensores que conectam detalhes da plantação, como temperatura, umidade, minério do solo, entre outros. Sim, hoje a gente tem muito pelo drone. O drone está fazendo muito isso.
Tá crescendo demais, né? Desde que a agricultura tem menos do gado. A própria polícia já utiliza isso. No Rio Grande do Sul, a Polícia Civil, a brigada, já tem um drone aqui na região da fronteira gaúcha contra o abigeato. É uma tecnologia que o Estado tem já para ajudar. No uso de imagens aéreas que servem para o levantamento de campo, para o controle de maquinário, aqui é interessante, ó. É interessante, ó. O uso de imagens aéreas que servem uma cadeia aqui também. O uso de drones permite também da... Isso aqui se chama agricultura de precisão. Fica atento a esse termo aqui, tá? Agricultura de precisão. Usa SIG. Lembra que uma aula de cartografia, a SIG, Sistema de Informação Geográfica. Eu pego dados e faço mapas. O campo está fazendo. GPS. O campo está utilizando. Tá? Isso é agricultura de precisão. Nas pesquisas, que cada vez mais avançam o melhor genético de plantas, também. Então, vamos ver se tem mais coisa embaixo. Aí já é a... Tá. A partir da leitura e da análise. Leitura da análise do texto e a alternativa correta. As mudanças tecnológicas no setor de mecanização agrícola do Brasil estimularam a implantação do uso de tração animal por bovinos e equinos por apresentar maior rapidez pelas plantas de colheita. Xizão para ti, ó. Os sensores agrícolas que identificam na plantação de informações como, por exemplo, a necessidade de água no solo, registram e analisam os dados obtidos que potencializa a produtividade. Vou pegar ela e vou deixar ela aqui do meu lado. Vamos ver se é ela. Melhoramento genético das plantas é decorrente da poluição ambiental. Da utilização de elevadas quantidades. Aqui não, né? O uso de imagens aéreas de drones impede o acompanhamento em tempo real. Diferentes culturas e maquinários, pois não permite que os espaços de plantio sejam visualizados nas telas do computador. Também retiro, né? Os avanços na mecanização das outras técnicas de atividades agrícolas. Lá em cima agora. Apresenta pontos positivos ao meio ambiente, isso que impede mudanças climáticas. Também tiro, então, era aquela questão, era bem ver, que falava exatamente da agricultura 4.0, agricultura de precisão. Tá? Esses são os termos que estão utilizando para essa nova agricultura. Eu te mandei lá. Tá bem. Vamos ver outra ali. Essa imagem. Comida, princípio de moderação. A Chard retrata um problema socioeconômico brasileiro que tem como uma das suas causas. A produção monocultura voltada para a exportação, a política de emprego nas áreas urbanas, o predomínio da agricultura familiar no espaço rural, levada à capacidade de produção agropecuária e o processo de estatização das indústrias alimentícias. Bem tranquilo essa questão. Qual vocês marcariam? Programa socioeconômico brasileiro, que tem como adiar. Isso aí, tá certo. E, logicamente, é uma produção, uma grande área que é no Brasil, a exportação, fica uma grande sobrecarga à agricultura familiar, que é uma agricultura que necessita de muito apoio estatal, né? Desde conhecimento técnico, até mesmo de crédito e até mesmo da comercialização. Por exemplo, 30% dos alimentos consumidos nas escolas públicas tem que vir de agricultura familiar. É lei. Universidade também. Um tempo era rio da faculdade, agora não sei que nível tá, mas já chegou já em 80%. Que era a alimentação dos estudantes da UFPEL vinha da agricultura familiar. O que é isso? Tu está incentivando, tu está utilizando o Estado para tu incentivar, para tu ajudar um setor que precisa de ajuda.
Tá? Então, são políticas públicas que são necessárias para essa agricultura familiar. Vamos ver o PMI. Olhar o Brasil e não ver o sertão. É como negar o queijo com a faca na mão. Esse gigante em movimento, convida a tijolo e cimento. Precisa de arroz com feijão. Que tenha comida na mesa. Que agradeça sempre a grandeza. De cada pedaço de pão, agradeça a Clemente. Que leva a semente em seu embornal. Zezé e o penoso balé de pisar no cacau. Maria que amanhece o dia lá no milharal. A letra da canção valoriza uma dimensão do espaço rural brasileiro. Em sua relação com a cidade, eu ressaltar a sua com a relação com a cidade do campo. A sua função de fornecer a mão de obra qualificada, incorporar a inovação tecnológica, levar a diversidade biológica, promover a produção alimentar e garantir a moradia básica. Deixa eu ler essa coisa de novo, eu não entendi. Mas tranquilo. Minha Deus, né? Tem que depois passar para nós? Claro, posso sim. Passei dos outros, né? Passou. Eu acho que é a coleguinha. É mais assim, Lógica. é mais lógica que é. E isso é interessante, ó, essa questão. Sempre vejam a relação campo e cidade não contraditória, mas sim estão uma dependente da outra. E outra coisa, não vejam sempre a cidade como tudo que é moderno, tudo que é desenvolvido e o rural como atrasado. Não vejo que somente na cidade tem a produção industrial. Eu já tenho hoje uma agroindústria no campo. A produção de alguns produtos nem está indo para a cidade, já está ficando no campo, e o campo está direto. Tá? Então, fiquem atentos ao que o campo está se tornando moderno. A relação entre campo e cidade não é dicotômica e não é tão distante. Então, um complementa o outro. Tá? É importante ter em nota essa relação. Dá tempo para outro, será? Dá. Ó, que eu falei para vocês, ó, o tema de ajuda. Ó. Em 2013, teve o início do Programa de Aquisição de Alimentos. E com ele, várias mudanças na perspectiva dos mercados institucionais. Trata-se do primeiro programa de compras públicas com uma orientação exclusiva para a agricultura familiar, articulando-a explicitamente com a segurança alimentar e nutricional. O programa é destinado à aquisição de produtos agropecuários, produzidos por agricultores enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Incluídas aqui as categorias de assentamentos da reforma agrária, trabalhadores rurais sem terra, acampados, quilombolas, agroextrativistas, famílias atingidas por barragens e comunidades indígenas. A ação governamental descrita constitui-se uma importante conquista para pequenos produtores em virtude da inovação tecnológica, reestruturação fundiária, comercialização garantida, eliminação do custo de frete e a versão da Bolsa de Valores. Negociação da Bolsa de Valores. É letra B, né? Não. Não, o texto não está falando de distribuição de terra. Ah, então é letra
O texto não está falando de trazer tecnologia. Não. E muito menos botar É a em T, computadores. É a T, por causa que está dizendo. É obrigação agora do Estado em algum, e aí na compra de produtos, estar explicitamente a garantia de compra desses produtos. E aqui entra um conceito que pode ser de vedação para vocês. Segurança alimentar. Tá? Fiquem atentos a esse termo. O quanto que o Brasil e vários países têm que ter o cuidado com essa questão de exportação para não prejudicar a sua segurança alimentar, o acesso ao alimento interno. Tá? Fechou? Fechou. Ficamos então até a próxima semana. Bota o gabarito. Assim que tiver dúvidas, se vocês não têm dúvida, pode mandar lá no grupo.